Shalom, Shalom Adonai, Shalom Lahema, uma boa noite de salvação. Shalom, como é que você tá? Eu pretendi chegar de outro jeito, mas eu vou chegar com a palavra. Medita comigo, abre a tua Bíblia se você puder, e eu desejo que assim seja, porque Deus tem me chamado nesse lugar para poder escrever, ou melhor, gravar uma revelação que o Senhor tem me dado no dia 10, um sonho, né? Mas vamos entrar com a palavra. Nós já dá a sequência, e fique atento, porque o Senhor vai visitar você no teu espírito, na tua alma, no teu físico. E essa é a intenção, esse é o chamado, essa é a vontade do nosso Deus. Amém? Como é que você está? Shalom Adonai. Que a paz, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre tudo que você tocar. E que bondade e misericórdia siga-te por todos os dias que viveres sobre a terra. Tá bom? Abra a tua Bíblia em Joel, capítulo 3. E vamos ler apenas o versículo... Capítulo 3. Na verdade, vamos ler o Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Perdão. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Diz assim a promessa da efusão do Espírito. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito, diz o Senhor, diz Yahvé, diz o nosso Deus, diz Yeshua, diz o Espírito Santo. Essa é a palavra do Senhor. Não é minha essa palavra é do Deus vivo. E fica para a tua meditação. Daqui a pouco a gente vai mais um pouquinho. Vamos inclinar nossa cabeça. Amado Deus e eterno Pai, Deus, Criador dos céus, da terra, dos mares, Tu és aquele que era, que é e que sempre será. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Que esse momento seja na Tua presença, porque onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se manifesta. E eu sinto que o Senhor está se manifestando no nosso meio. Que o Senhor está, porque vamos falar daquilo que é Teu, daquilo que é o que o Senhor tem revelado para nós, tem colocado em nossos corações, em nosso íntimo. E desejamos Te servir. Que não seja apenas palavras expressas, que não seja apenas a nossa vontade, que não seja apenas o nosso pensamento, mas que seja algo de Ti, vindo pelo Teu Espírito. Espírito Santo da verdade, Tu és bem-vindo. Senhor Jesus e Yeshua, Tu és bem-vindo. Nosso Deus Todo-Poderoso, Tu és bem-vindo. Toma nossa mente, toma nosso coração, toma nosso intelecto, que seja na forma mais plena, na forma mais sublime, essa interpretação, essa palavra que vamos transmitir, esse sonho, essa visão que nos deste, para que possa gerar em nós tanto a fé, como a transformação, como possa gerar em nós também algo para que possamos nos achegar mais a Ti, que possamos nos render, que possamos se arrepender, que possamos confessar e nos submetermos à Tua vontade, resistindo assim às tentações e o diabo, para que ele não corra de perto de nós, que ele não saia andando ou correndo, mas que ele fuja de nós, porque a Tua presença, porque os Teus anjos estão acampados ao nosso derredor. E essa é a nossa vontade, esse é o nosso pedido, essa é a nossa busca, esse é o nosso bater na porta da misericórdia, na autoridade e no nome de Jesus. Assim desejamos consagrar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso físico, a nossa alma ao Senhor. Esse momento ao Senhor. Senhor, toma vidas de que está entrando nessa live, para que elas possam ser impactadas por Ti, abastecidas por Ti, para que o louvor do Teu nome seja em nós, por nós e através de nós, e que o Teu amor, o Teu fruto, Espírito Santo, seja por nós. Assim nós agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pelo dom da vida eterna, pelo plano de salvação, por todas as promessas que vivemos, que haveremos de viver e que estamos vivendo. Senhor, agradecemos pela vida, agradecemos porque tem sangue correndo nas nossas veias, porque estamos falando, estamos proferindo, e aqui com esse desejo
de cumprir a tua vontade, a tua ordem, o teu chamado. Eis-nos aqui, ache-nos graças aos teus olhos, então envia-nos a nós, pois nós iremos. Mas uma coisa vamos pedir, nos acompanhe, nosso Deus Todo-Poderoso, nos acompanhe, e assim te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos, na autoridade e no poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, declaramos toda a armadilha, toda a seta do inimigo, todo embaraço, toda corrente, todo cadeado sejam quebrado na autoridade do nome de Jesus, toda macumbaria, toda obra que não pertence a ti, seja repreendido pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Assim te agradecemos e assim te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Aleluia! Oh glória, sinto a presença do Deus vivo aqui dentro de mim, aqui nesse lugar e aqui com você. Seja bem-vindo. Eu me apresento aqui como missionário Flávio Batista, assim como o nosso Deus tem me chamado, porque dentro do ventre da nossa mãe, o nosso Deus nos conhece e nos chama pelo nosso nome. Então, seja bem-vindo, é minha experiência, eu sou novo aqui nessa questão de gravar live, mas desejo que o Senhor, através da minha vida, possa falar e transmitir algo a ti. Eu quero baixar um pouquinho esse louvor e transmitir aquilo que nosso Deus tem colocado aqui para transmitir. No dia 10 desse mês que estamos ainda, mês 7, eu tive um sonho. E nesse sonho eu achei que era um pesadelo, porque foi numa forma de pesadelo, e uma informação, e um alerta, e um chamado a todas as igrejas, a todos aqueles que desejam se aproximar de Deus. Tá? Eu vou ler, porque assim o Senhor tem feito fazer. E esse foi o propósito. Acabamos de ler aqui em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, nas Sagradas Escrituras, e diz assim: os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens visões, quando o Espírito Santo for derramado sobre o povo que clama por Abba Pai. Em 10/7/2026, eu, missionário Flávio Batista, como me chamou meu Deus e Senhor, por intermédio de teu Espírito Santo, meu amigo verdadeiro, no sonho muita gente ou muitas pessoas, como em um frigorífico, amarradas e penduradas, com roupas brancas, porém cheios de sangue humano, nos altares das grandes igrejas e por seus líderes, apóstolos, pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, líderes de louvores, departamentos, intercessores, músicos, diáconos e obreiros, todos juntos, matando, conduzindo essas ovelhas ao matadouro, com muito fedor de sangue humano. Prestem bem atenção. Debaixo de opressão, dor, agonia e maldade em maldição, através da heresia, falsas doutrinas, preceitos humanos, escondendo verdades bíblicas, usando apenas versículos de interesse pessoal, esquecendo ou escondendo a verdade do contexto, a profecia original, eficiente e verdadeira, que nosso Deus Todo-Poderoso garante o total cumprimento. E o Espírito Santo me comunicou que não está acontecendo apenas em uma igreja, mas em todas, principalmente nas grandes e o pior, em seus altares, poluindo e contaminando a verdade da palavra do nosso Deus. Ao me acordar, na madrugada de hoje, isso dia 10/7/2026, não é hoje que é dia 17/7, mas no dia 10. Ao me acordar na madrugada de hoje, por volta de 2:30 da manhã, me pede um jejum, santificação, consagração, ao que declarei e mergulhei de espírito, alma e corpo. Porém, um cheiro horrível de incenso, fumaça, macumba e velas de todas as cores invadiu o meu físico e sentidos, trazendo assim visível e presencial a presença do diabo, adversário de nossas almas, com a cara mais horrível e temerosa e bastante feia, do qual em silêncio se apresentou diante de mim, do qual por mais de 5 horas, em luta espiritual, na autoridade e poder do sangue de Jesus,
Cristo, nosso Senhor, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, nosso Deus e Senhor, veio-se para que escrevesse pela manhã essas palavras dada e inspirada pelo Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso e Senhor absoluto de nossas vidas. Há um propósito de comunicar não apenas uma igreja, mas a todo o povo de Deus, que desejam se achegar a esse Deus vivo e verdadeiro, que desejam ardentemente serem salvos, não só eles, mas também todos de sua casa, todos os seus parentes, parentesco, famílias e gerações, que se despertem a uma convocação de um santo jejum coletivo, se rendendo à palavra, oração, santificação, jejum e comunhão, onde o próprio Deus, habitando o ser, vai manifestar de forma individual e particular, revelando a verdade, o erro àqueles que estão se desviando da verdade da salvação. Pois é por intermédio da pregação que cremos para a salvação. Mas como crerão se não há quem preguem? E como pregarão se não forem enviados? Não estou enviando, disse o nosso Deus e Criador de tudo, de todos, e acerta esse alerta. Diz o nosso Deus e Senhor absoluto, através de teu Espírito Santo. Não está tendo o coração dispostos e disponíveis, sinceros, para que eu possa enviar. Não da forma errada ou de qualquer jeito, de forma relaxada, mas da forma do Evangelho, que é o meu poder, para que todos recebam em nome de meu Filho Jesus. Aleluia. O que é esse alerta para mim e para você? Esse sonho que, infelizmente, que eu achava que era um pesadelo, e às vezes quando temos um pesadelo, eu acho que você já passou por isso, a gente sabe que ele perturba ali por um tempo, fica por um tempo na sua mente, e você ora, né? E Deus te liberta. Mas esse não era um pesadelo. Como diz aqui na Escritura, em Joel capítulo 2, versículo 28, em que diz: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Essa era uma profecia que foi dado a Deus, pelo próprio Deus, ao profeta Joel. Joel prevê que um dos principais resultados do derramamento do Espírito Santo será o povo recebendo e exercendo os dons proféticos, isto é, capacidades dadas por Deus com o propósito de honrá-lo e beneficiar outras pessoas. Quando o povo de Deus exerce esses dons, o Espírito de Deus opera por intermédio deles, para revelar a presença de Deus de maneira poderosa e convincente. O apóstolo Paulo, um dos missionários pioneiros, escreveu no Novo Testamento muitas das epístolas do Novo Testamento. Disse que quando as pessoas na igreja usarem apropriadamente o dom da profecia, as pessoas que não conhecem Jesus poderão dizer: Deus está verdadeiramente entre nós. Registrada em 1 Coríntios 14, versículo 24 e 25. Ou seja, toda a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia, ela não se contradiz. Existe o texto e o contexto, o porquê de cada palavra. E ali estava pelo profeta Joel, que nos finais, ou depois que Jesus, isso aconteceu em Pentecoste, em Atos, que haveria de derramar, né? Jesus, quando subiu ao céu, ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. E aconteceu em Atos 2, quando houve a descida do Espírito Santo. Eles estavam unidos, reunidos, unânimes em oração, e desceu o Espírito Santo, desceu o poder do Espírito Santo, né? Porque Jesus, em João, ele disse: eis que vou para o Pai, e se eu não for, não tem como enviar o Espírito Santo. Mas eu enviarei o Espírito Santo, para que dê capacidades, para que dê poder, para que
esteja com vocês. Eis que estarei convosco até a consumação do século, né? Então ele se manifesta através do Espírito Santo. É o Deus habitando em mim, também em você. E nessa passagem aqui, ou seja, nesse sonho, né, os velhos terão sonho. Então eu estou já na idade dos 50 anos, então considerado aí velho, e Deus me deu esse sonho que eu achava que era um pesadelo, mas é um alerta, e essas palavras que o Senhor me deu para manifestar a vocês, para manifestar as igrejas, onde o nosso Deus me levou a altares de muitas igrejas, nesse sonho, pessoas penduradas como se um caminhão frigorífico, ou em um grande frigorífico, pessoas penduradas pelos seus pescoços e levada como se fosse levando aos matadouros, cheio de sangue, com uma roupa branca, porém toda respingada de sangue humano, com um fedor terrível, e o pior, sendo conduzida pelos pastores, presbíteros, apóstolos, diáconos, missionários, evangelistas, intercessores, ou seja, pessoas, inclusive em todas as igrejas, porém nas grandes igrejas mais ainda, ou seja, pessoas conduzindo, pessoas ditas religiosas, conduzindo essas pessoas, essas almas, ao matadouro. Por que o matadouro? Porque não está pregando o evangelho na íntegra, o evangelho verdadeiro, genuíno, o evangelho, né? Porque o apóstolo Paulo diz, o evangelho, não me envergonho do evangelho do Senhor, porque o evangelho do Senhor é a palavra, é o poder de Deus para a salvação da humanidade. Então, mas o evangelho íntegro, né? O evangelho verdadeiro. Então hoje pegam-se versículos, partes e preceitos humanos e dizem estar pregando, dizem estar evangelizando, dizem estar cumprindo a ordenança do Senhor, mas é mentira, mas não estão faltando com a verdade. Então, igual por exemplo, infelizmente no último jogo que o Brasil perdeu, muitas das igrejas, por conta do jogo que iria ser de tarde, mudou o seu horário de culto para de manhã, para que à noite as pessoas assistissem o jogo. Embora somos brasileiros, mas poxa, o evangelho agora se adapta à rotina do mundo, aos jogos, né? E pior que quando você se senta, né? Eu fico imaginando o nosso Deus olhando para toda uma nação sentada de frente da televisão, o ídolo do futebol, para assistir o jogo. Imagina como o nosso Deus que morreu. Sabe, nosso Deus, ele deixou o seu bem mais precioso, o teu filho, o seu único filho, o unigênito do Pai, e entregou por amor a nós. E esse filho, ele veio, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo habitava, e no início ele estava com Deus, mas ele veio e habitou entre os homens, se fazendo carne, no tabernáculo de carne, nasceu da Maria e habitou entre os homens. Há um propósito, para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas aí no dia de jogo, as igrejas mudam o seu dia de culto, o seu horário de culto, a sua agenda, a sua rotina, para todo mundo assistir o jogo. E sentar de frente da uma televisão do ídolo do futebol. Você imagina como Deus, olhando do céu, como nosso Senhor que verteu o teu sangue, que se entregou por mim e por você, como ele vê essa situação? E pior que isso, estão profanando o evangelho, estão colocando preceitos humanos, doutrinas, interesses pessoais, trocando a verdade bíblica. Não estão pregando mais o verdadeiro evangelho para o arrependimento, porque como eu e você vamos ser salvos? Como eu tenho certeza da minha salvação? Quando eu me arrependo, quando eu confesso, quando eu declaro Cristo Jesus como Senhor da minha vida. Romanos 8:26 diz, que através de eu confessar com a minha boca Jesus Cristo como meu Senhor e o Filho do Deus vivo, e com o meu coração crer que o Senhor, que o Deus vivo o ressuscitou, é que eu vou ser salvo. E não vai ser salvo só você através dessa atitude, mas você e a tua família. É o que a palavra diz. Então, Estevão, quando viu os céus abertos, o que ele fez ali em Atos 7? Né? Vamos até ler aqui Atos 7 para ver como é que é o processo da salvação.
Atos 7. Atos 7 relata o julgamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele defende-se de acusações falsas, fazendo em resumo da história de Israel, provando que o povo sempre rejeitou os planos e profetas de Deus. O discurso culmina na sua morte por apredejamento e na visão dos céus abertos. O capítulo pode ser dividido em 3 momentos principais. Primeiro, de Atos do capítulo 7, do 1 ao 53. A defesa histórica. Interrogado pelo sumo sacerdote, Estevão recapitula a trajetória de Israel desde Abraão. Ele enfatiza 2 pontos cruciais para a sua defesa. O padrão de rejeição. Moisés e José foram rejeitados por seus próprios irmãos antes de se tornarem libertadores. Estevão usa isso para traçar um paralelo com Jesus. Assim como os antepassados rejeitaram os enviados de Deus, os líderes religiosos rejeitaram e mataram o Messias. Segundo ponto, a conclusão impactante, que está registrado de Atos, do capítulo 7, versículos 51 a 53. Estevão confronta duramente os líderes religiosos do Sinédrio. Ele os chama de homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, afirmando que eles sempre resistem ao Espírito Santo e que traíram e assassinaram o justo, Jesus, Yeshua. No ponto 3, o martírio e a visão celestial, registrado em Atos capítulo 7, versículo 54 ao versículo 60. Furiosos com a acusação, os líderes não quiseram ouvir a verdade. Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu e vê a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. Ao ser apedrejado, ele imita as últimas palavras de Jesus na cruz, entregando o seu espírito a Cristo e pedindo a Deus não lhe imputasse aquele pecado. Sabe, quando nós olhamos para o primeiro mártir, né? É claro que se formos avaliarmos, o primeiro mártir seria Jesus, porque Jesus era 100% Deus, também 100% homem. E ele subsistiu da forma de Deus e habitou entre nós como homem. Então, ele ali estava como homem, morrendo na cruz, de braços abertos pelos nossos pecados, religando nós de novo diante do nosso Deus, né? Trazendo a salvação para mim e para você, né? Morreu pelos nossos pecados. Mas ali, segundo Estevão, ele começa a falar do evangelho. Esse Jesus que vocês mataram, né? Ele ressuscitou. Ele está sentado à direita de Deus. E então o evangelho verdadeiro é isso. É o arrependimento. É o confronto, né? Quando nós somos confrontados por todas essas letras. Romanos 15, 4, tudo que foi escrito, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, para o nosso ensino foi escrito. 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a palavra de Gênesis a Apocalipse foi inspirada pelo divino Espírito Santo do Deus vivo. Quem é que inspirou a palavra? O Espírito Santo, né? É apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redaguir e para fazer com que pratiquemos as boas obras, né? Então existe um propósito na escrita desse livro, na palavra desse livro. E qual que é o propósito? Fazer nós chegarmos ao Criador, fazer nós chegarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso através do quê? Através de nós acreditarmos e confessar os nossos pecados ao Senhor. Assim ele nos limpa, nos perdoa e nos liga de novo ao Pai. Então esse deve ser a pregação. Jesus disse: ide por campos e valado, por Jerusalém, por Samaria e os confins da terra, e pregai o meu evangelho. Qual que é o evangelho de Jesus? Confronto. Arrependei-vos dos vossos pecados, né? Todos aqueles que... e porque Deus amou o mundo, João 3,16, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, qual é a forma de eu receber a vida eterna e você receber a vida eterna? É eu crer em Jesus como Filho de Deus, confessá-lo como Senhor da minha vida, passar pela água do batismo, né? Me arrependendo e confessar publicamente. O batismo é um ato, eu morro para o mundo e renasço para Cristo, e aí eu confesso publicamente Jesus como meu Deus, como meu Senhor, Senhor da minha vida, e aí eu entrego a minha vida a Ele, reconheço Deus através da fé, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. E aí eu começo a dar passos de fé, ou seja, o pontapé inicial para uma vida cristã, para uma vida com Deus, é eu confessar Jesus como meu Senhor. É eu passar pela água do batismo. É eu crendo que Deus o ressuscitou. E aí eu tenho a certeza da salvação. Então não é outro jeito, né? Então qualquer tipo de evangelho que pregarem para você, que não seja dessa forma, é anátema, é maldito. Não está nas escrituras. Então, qual que é o conselho dessa visão? Eu vou ler de novo e assim vamos terminar essa live e vamos fazer uma outra oração junto. Deus me deu esse sonho, essa visão, né? E eu vou ler de novo, do jeitinho que o Espírito Santo fez eu escrever. Os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens visões. Quando isso vai acontecer? Quando o Espírito Santo de Deus for derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele povo que chama e clama por Abba Pai. Isso já aconteceu quando Jesus verteu o teu sangue na cruz e morreu em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo está em você que o aceitou Jesus, que confessou e que passou pela água do batismo. Você foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Em João 14, 21 diz que o Espírito Santo de Deus, vamos ler, João 14, abre aí a tua Bíblia, João 14, 21, 14, 21. Olha o que acontece quando você aceita Jesus como Senhor de sua vida. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, aqueles que têm os mandamentos de Jesus e os guarda, está provando que ama Jesus. E aquele que me ama será amado também de meu Pai. Falas de Jesus, será amado de quem? Pelo meu Pai, o Deus Todo-Poderoso. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus diz que ele vai te amar e se manifestar a você se você guardar os seus mandamentos. O que é os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Ou seja, toda a Bíblia, toda a palavra. Quando você medita na palavra, quando você rumina a palavra, quando você tira a Bíblia como prática, de Deuteronômio 11:1, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, diz: aqueles que me amam, observam as minhas leis, os meus preceitos, os meus mandamentos e colocam em prática em quando? Todos os dias você deve ir à palavra, todo dia você deve meditar na palavra. Isso é evangelho puro, isso é evangelho raiz, isso é o que te salva, isso é o que te liberta, isso é o que te restaura, isso é o que te dá cura, praticar a palavra. E é o que vai te dar fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Então, lendo aqui de novo, João capítulo 14, versículo 21. Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Então não é só ter os mandamentos, não é só conhecer, é guardar. Guardar onde? Na tábua do coração. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, no intelecto, para não pecar contra ti, meu Deus. Né? Dizia o salmista. Então aquele que tem o meu mandamento, os meus mandamentos, não é um só mandamento, é os meus, e os guarda, este é o que me ama, esse é o que prova que me ama. E aquele que me ama será amado também de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então você quer que Jesus manifeste em você? É guardar os mandamentos dele. É praticar os mandamentos dele. É viver. Não é só pregar. Não é só saber. É viver. É na íntegra. Esse é o evangelho puro. Esse é o evangelho raiz. No versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
Como quando você prova que ama Jesus? Quando você guarda os mandamentos dele. Se não guardar, se não praticar, não guarda. Não adianta ser apenas ouvinte, diz em Tiago, né, o irmão de Jesus, mas praticante da palavra do Senhor. Precisamos entender. Então, continuando a leitura, então em 10/7/2026, esse mês, no dia 10, pela madrugada, tive uma visão do céu. Eu, missionário Flávio Batista, como chamou o nosso Deus, como tem me chamado o nosso Deus, o meu Deus e meu Senhor, por intermédio do teu Espírito Santo, meu amigo verdadeiro. No sonho, muita gente, pessoas, como em um frigorífico, amarradas e penduradas, roupas brancas e cheios de sangue humano, nos altares das grandes igrejas e por líderes, pastores, apóstolos, missionários, evangelistas, presbíteros, líderes de louvores, departamentos, intercessores, músicos, diáconos e obreiros, todos juntos matando e conduzindo essas ovelhas ao matadouro, com muito fedor de sangue humano, debaixo da opressão, dor, agonia e maldade em maldição, através da heresia, falsa doutrina, preceitos humanos, escondendo verdades bíblicas, usando apenas versículos de interesse pessoal, esquecendo ou escondendo a verdade do contexto, a profecia original, eficiente e verdadeira que nosso Deus Todo-Poderoso garante o cumprimento. Ou seja, aquilo que nem ouvidos ouviram, nem os nossos olhos viram, nem subiu ao coração, mas que o nosso Deus já tem preparado para todos aqueles que o amam e que praticam a palavra. Todos que amam a Deus devem praticar a palavra, devem viver a palavra. E o Espírito Santo me comunicou que não está acontecendo apenas em uma igreja, mas em todas as igrejas, e principalmente nas grandes, e pior, em seus altares, poluindo e contaminando a verdade da palavra de nosso Deus. Ao me acordar na madrugada de hoje, isso por volta das 2:30 da manhã, o Senhor me pediu um jejum de santificação e consagração, ao qual eu, missionário Flávio, declarei e mergulhei, de espírito, alma e corpo. Porém, um cheiro horrível subiu às minhas narinas, cheiro de incenso, fumaça, como que de macumbas e velas de várias as cores. Quem já, né, acho que você já foi em casas de umbanda ou já viu pessoas, esses lugares que vendem aí essas questões religiosas, aquele cheiro de incenso, isso subiu, impregnou a minha alma, da minha narina, e trazendo assim visível e presencial a presença do inimigo das nossas almas, o diabo, o Satanás, com a cara horrível, temerosa e feia, do qual por mais de 5 horas em luta espiritual, na autoridade e no poder do sangue de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus e Senhor, venci para que escrevisse essas palavras pela manhã. Quando eu sentei na frente da loja, bem rapidinho, o Espírito Santo me fez eu escrever o que eu estou lendo aqui. Há um propósito de comunicar não uma, mas todas as igrejas e povo do Deus vivo que desejam ardentemente se salvarem, não só a ti, mas aos seus, da sua geração, de sua casa, se rendendo à palavra, oração, santificação, jejum e comunhão, onde o próprio Deus, habitando o ser, vai manifestar de forma individual e particular, revelando a verdade, o erro e aqueles que estão se desviando da verdade da salvação. Pois é por intermédio da pregação que cremos para a salvação. Mas como crerão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Diz o nosso Deus, eu não estou enviando. Porque não há coração disposto, não há coração rendido, e não há pessoas sérias buscando a minha voz, os meus comandos, para que eu envie. Então, Deus dá aqui um grande alerta para mim e para você. As heresias estão aí por toda parte. Não quer dizer que você não vá para a igreja. Aliás, você precisa ir. Salmo 27, versículo 4, o próprio rei Davi. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na presença, nos átrios do Senhor, todos os dias da minha vida. Há um propósito, para contemplar a beleza da tua formosura e para aprender. Aprender a te adorar, aprender a te servir, aprender a amar, aprender a perdoar,
Nós precisamos, mas nós precisamos buscar igrejas sérias. Nós precisamos buscar igreja que pregue a palavra, que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso com o nosso Deus, que tem compromisso com o evangelho puro, imaculado, o evangelho primitivo, o evangelho que cura, que liberta, que salva, que restaura. Não é no oba-oba, não é no automático, não é na gritaria, é no evangelho, onde eu pego e leio a palavra e vou ruminar a palavra, vou meditar a palavra, vou expor a palavra. Eu não vou chegar no púlpito e vou ficar falando da minha vida, vou ficar falando de algo de meu interesse, mas eu vou falar da palavra, eu vou falar das coisas de Deus. Então, quando você vê coisas que não estão dentro da palavra, por que nós precisamos ir à palavra todos os dias? Por que nós precisamos ruminar a palavra, meditar a palavra e pedir, Senhor, me esclareça, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá intrepidez, me dá ousadia, me dá coragem, porque é só assim nós vamos estar blindados pela palavra, vamos estar condicionados na palavra, e só assim vamos ter uma conduta diante do nosso Deus que seja aprovada, e assim vamos raiando de glória em glória, até ser dia perfeito, porque a palavra ela cura, ela liberta, ela restaura, ela faz com que nós cheguemos diante do nosso Deus. Ela revela Deus para nós e ela revela nós para Deus. Ela faz nós enxergarmos as nossas manchas, faz enxergar os nossos pecados. Porque em Atos 2, nós lemos aqui, olha o que nós lemos em Atos 2. É tão literal essa questão da conversão, do evangelho de verdade, que quase não tem o que a gente, na descida do Pentecoste, vamos ler o capítulo 2. Cumprindo o seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, abre aí a tua Bíblia em Atos 2. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Vou baixar um pouquinho o som aqui. E de repente, versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de um fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, e, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha aqui, muitas pessoas, muitos pregadores confundem isso aqui, né? Tem pessoas, você não tem o Espírito Santo se você não fala em línguas estranhas. Aqui não está dizendo que falaram em línguas estranhas. Aqui está dizendo que falaram em línguas, em versos de idiomas, falavam do evangelho. Falavam, e pessoas que tinham outros idiomas, como se fosse português, inglês, espanhol, mandarim, estavam ali no mesmo local e ouviram falar em próprios idiomas a palavra de Deus, o evangelho. E o que eles estavam comunicando? O arrependimento. Que Jesus tinha morrido, que eles tinham matado Jesus, que eles tinham matado o Deus vivo e que ele tinha ressuscitado e subido ao céu, como nas profecias. Então aqui é muito claro. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Está aqui a prova. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Né? E isso aconteceu e fez com que a multidão fosse para lá. Estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então eles não estavam falando em línguas estranhas, eles estavam falando nas línguas, ou seja, o Espírito Santo era o tradutor. Por quê? Porque o Espírito Santo estava, a Shekinah de Deus estava. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Olha aí. Como, pois, ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Viu? Eles estavam falando
apenas numa língua, mas o Espírito Santo traduzia para que todos ouviam, ou seja, ali tinha pessoas que não, né, vamos dizer que fosse um tradutor lá. Quem era o tradutor ali? O Espírito Santo. Quem era o que levava a mensagem genuína para cada língua, né? Então estava lá o que falava mandarim e ouviu Pedro que falava lá em grego, pregar, porque ele que se levantou e pregou. Então, no 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos, cada um a nossa própria língua, que somos nascidos, pardos, medos, olha o tipo de língua lá que tinha, tipo de nacionalidade que tinha, pardos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então quem era o tradutor? Era o Espírito Santo. Pedro proclamou a palavra e o Espírito Santo levou para que todos recebessem ali a palavra de Deus, o evangelho puro, genuíno, a palavra, né? Coisa linda, coisa boa. Então eles estavam maravilhados, primeiro porque os apóstolos eram indoutos, não tinham cultura, não eram formados, não eram doutores, não eram bilíngue, né? Não eram poliglotas, mas eles ficaram maravilhados porque eles ali ouviram o evangelho, as palavras, né, desse livro, sendo pronunciado nas suas línguas. E ali entrou a palavra de Deus no seu coração. E ali eles entenderam e compreenderam as maravilhas desse Deus. No versículo 13, e outros, né? Teve os que aceitaram e teve outros, né? Você também pode aceitar a palavra de Deus, essa palavra que eu acabei de falar aqui do sonho, da revelação do nosso Deus, um alerta, um comando para que você examine a palavra, para que você faça um jejum, para que você ore a Deus, para que Ele esclareça, para que Ele te dê comandos, né? E você também pode ser o zombador, aqui no versículo 13. E outros não aceitaram, zombando diziam, estes são cheios de mosto, ou seja, estavam bêbados. Porém, ao discurso de Pedro. Porém, no versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, ou seja, ali Judas Iscariote já tinha traído Jesus e já tinha se suicidado, então Matias ainda não tinha entrado para os discípulos, então só tinha 11 discípulos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz, em pulmão, né, como aqui estou falando alto, levantou a voz e disse-lhe, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Olha a pregação de Pedro. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, era 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, viu? Pelo profeta Joel. Exatamente o sonho que o Senhor me deu. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O que os seus filhos e as suas filhas, o que os nossos filhos e as nossas filhas vão fazer? Profetizar, falar da palavra. Profetizar é falar da palavra. E os vossos jovens terão visões, né? Terão visões. Nossos jovens terão o quê? Visões. Verão os céus abertos, verão anjos, né? O que Deus quer mostrar para eles, terão visões, os jovens. E os velhos sonharão. Eu sou velho, tive sonho. Aleluia. E por graça e misericórdia de Deus. Um sonho meio feio, meio difícil, mas um sonho para nos alertar, para nos acordar, para nos despertar e para não deixarmos sermos enganados por quem quer que seja. Não importa, porque hoje em dia, infelizmente, estamos idolatrando pastores, presbíteros, tem gente séria? Tem, graças a Deus tem. Tem gente, tem missionários, tem evangelistas, tem pastores, tem presbítero, tem diáconos, tem, e eu admiro, e louvo a Deus pela vida deles, mas eles não são para ser idolatrados, são para escutar e
e são para servirmos. São os nossos irmãos. Não somos maior do que ninguém, não somos melhor do que ninguém. Estamos todos a caminho, estamos todos no processo. Tem gente séria assim, mas tem gente héreges, tem gente pregando os anticristos, ou seja, todos aqueles que são contra Cristo. Na época de Jesus tinha, no Velho Testamento tinha, e infelizmente tem agora, e para os final dos tempos vai piorar. É esse o alerta de hoje, dessa live. E acontecerá que todo aquele que... Então vamos lá. No versículo 18, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Isso aconteceu. Em Joel foi profetizado há quase 500 anos antes, e aqui aconteceu 500 anos depois, quando Jesus já veio, habitou entre nós e subiu ao céu. E aqui os apóstolos estão recebendo poder e o cumprimento da palavra profetizada lá atrás, pelo profeta Joel. No versículo 19, e farei aparecer prodígios em cima no céu e em sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia, o glorioso dia do Senhor. Isso vai acontecer lá em Apocalipse, também está profetizado, nos sinais do tempo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor aí agora. Invoque o nome de Jesus aí agora. Se você ainda não fez isso, invoque e receba a salvação pelo poder do nome de Jesus. Hoje é um dia de salvação. Louvado seja Deus. Agora é 23 horas e 57 minutos. Você pode ser salvo agora. Invoque o nome de Jesus. Olha o que diz. Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todos aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Você pode ser salvo agora. Só precisa invocar o nome do Senhor Jesus. Versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos os crucificastes e matastes pelas mãos dos pecadores, pelas mãos dos injustos, a qual Deus o ressuscitou. Soltas as ânsias da morte, pois não será possível que fosse retido por ela. Ou seja, a morte não pôde reter o nosso Senhor, porque Deus o ressuscitou. A morte não pôde reter. Versículo 25. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não deixará o Hades, ou o inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus o ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compugnaram-se em seu coração. Aí perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Essa é a parte que eu mais amo nessa passagem. Porque Davi, já tinha tido essa visão. E Davi aqui, quando Jesus veio, Davi já tinha morrido fazia muito tempo.
né? E Davi morreu e foi sepultado, estavam lá, né? Todos conheciam a sepultura de Davi. Mas Davi profetizou sobre Jesus, né? Mas Jesus veio da geração de Davi, né? José, pai de Jesus, né? Humanamente falando, não por concepção, porque Maria foi concebida pelo Espírito Santo, ia virar sobre ti o Espírito Santo, então ela era virgem, não permaneceu virgem, mas José respeitou até que ela tivesse Jesus, até que nascesse dela o Salvador nosso, mas cumpriu essa palavra. Davi foi, né? Deus fez a promessa para Davi, eis que assentará no teu trono, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e será para a eternidade, ou seja, Jesus da geração de Davi. Então, aqui o apóstolo Pedro está falando, Davi, vocês conhecem, mas Davi não foi ressuscitado. Davi, o corpo dele está aí, né? A alma dele sim, mas o corpo dele está aí. Mas Jesus não, o corpo dele não está entre vocês. Porque vocês mataram, vocês crucificaram, mas o Deus levou, porque a morte não poderia segurar ele no túmulo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Então aqui no versículo 37, ouvindo eles istos, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Então eles se preocuparam. E aí agora faz a pergunta, o que faremos? Perguntam para os apóstolos, perguntam para Pedro. Né? Diante dessa, porque a palavra ela vai penetrar o seu coração, a palavra de Deus, como você vai crer em Deus? Através da pregação. Quando nós lemos a palavra, quando o pregador prega, assim eu creio. E aí essa palavra penetrou no meu coração e confrontando o meu pecado, eu tive a necessidade de arrependimento. Então aqui é exatamente a situação. Todo que invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque a palavra entrou dentro do teu coração. No versículo 38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos ler de novo, 37 e 38. E ouvindo, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, leia comigo. E ouvindo eles isto, compugnaram-se, ou seja, afligiram-se, se preocuparam, né, e tiveram medo, temor em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, e aos demais apóstolos, que faremos nós então, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E assim vocês vão receber o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. Arrependa aí, confesse Jesus como Senhor da sua vida, e assim você vai receber o dom do Espírito Santo. É o que essa palavra está dizendo, tá? No versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificavas e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E, naquele dia, agregaram-se quantas pessoas aceitaram Jesus, quantas pessoas converteram-se a Cristo aquele dia? Quase 3.000 almas. Ô glória! E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vamos ler o 41 de novo? 42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O Senhor, quando me deu esse comando, que eu vou ler de novo, porque talvez você está chegando na live agora, seja bem-vindo. Eu vou ler de novo aqui esse sonho, essa visão, esse comando que Deus me deu, que é tremendo para os nossos dias. É um alerta. Os filhos e as filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens visões, quando o Espírito Santo for derramado sobre o povo que clama por Abba Pai. Em 10/7/2026, eu, missionário Flávio Batista, como o nosso Deus tem me chamado por intermédio do teu Espírito, meu amigo verdadeiro,
No sonho, muita gente, pessoas como em um frigorífico, amarradas e penduradas pelas roupas, com roupas brancas e cheios, ou seja, sujas de sangue humano, nos altares das grandes igrejas e por seus líderes, apóstolos, pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, líderes de louvores, departamentos, intercessores, músicos, diáconos e obreiros, todos juntos, matando e conduzindo essas ovelhas ao matadouro, com muito fedor de sangue humano. Essa é a visão que eu tive nesse sonho, nesse pesadelo, que eu considero como pesadelo, infelizmente. Infelizmente é um aviso, felizmente é um alerta, e felizmente Deus quer nos comunicar algo aqui. Debaixo de opressão, dor, agonia e maldade, em maldição, através da heresia, falsa doutrina, preceitos humanos, escondendo verdades bíblicas, usando apenas versículos de interesse pessoal, esquecendo ou escondendo a verdade do contexto da palavra, a profecia original, eficiente e verdadeira que nosso Deus Todo-Poderoso garante o cumprimento. Deus aqui garante tudo que está escrito. Vai cumprir. A palavra te cura, a palavra te liberta, a palavra restaura, a palavra te leva para o céu. Deus garante isso, porque é a palavra dele. E o Espírito Santo me comunicou que não está acontecendo apenas em uma igreja, mas em todas, principalmente nas grandes e em seus altares, infelizmente, poluindo e contaminando a verdade da palavra de nosso Deus. Ao me acordar na madrugada de hoje, isso é no dia 10/7/2026, foi por volta de 2h30 da manhã, o nosso Deus me pediu um jejum para santificação e consagração, a qual eu disse, eis-me aqui, me declarei esse jejum, e mergulhei de espírito, alma e corpo. Porém, um cheiro horrível de incenso, fumaça, macumba, velas de todas as cores invadiu o meu físico e o meu espírito. Vai terminar essa live. Que pena. Vamos terminar a live porque ele venceu aqui. E através do amor sem fim, É uma pena que a live vai terminar, acho que é um comando aqui dessa situação. Vocês me perdoam porque ainda é novo para mim isso daqui, mas o desejo é transmitir, que infelizmente tem pessoas sérias, felizmente tem, graças a Deus, mas também tem pessoas que estão pervertendo o evangelho, estão achando, até mesmo nós, achando que é no automático uma vida cristã. Na verdade, uma vida nunca é no automático, vida nenhuma é no automático. Se queremos uma vida acadêmica, precisamos ir às escolas, faculdades, estudar, né? Passar pelos processos. Se queremos uma vida financeira, temos que fazer boas economias. Se queremos uma vida física, né? Um atleta precisa treinar muito, precisa fazer algumas disciplinas, algumas renúncias. Enfim, tudo tem um processo, né? Não é de qualquer jeito. E a vida espiritual não é também de qualquer jeito. A vida espiritual também é uma vida pautada na palavra, no jejum, na consagração, na leitura, nos princípios e valores cristãos. E assim o Senhor nosso Deus promete nos revelar. Então, leve mais a sério, porque o Senhor morreu por você.
O Senhor morreu por mim. O Senhor provou o teu amor enviando o teu filho, provou o teu amor enviando, morrendo na cruz do Calvário, um amor ágape, um amor, filéu, um amor sacrificial, e existe um propósito. O mundo espiritual, ele é real, tanto macabro, tanto do inimigo das nossas almas, como do nosso Deus, né? Então nós precisamos mergulhar na Sagrada Escritura, precisamos levar a sério as coisas, precisamos sim ter uma boa igreja, ter uma comunhão com uma boa igreja, ter uma liderança, precisamos sim cumprir todos os princípios, todas as leis, todos os mandamentos, mas precisamos vigiar, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Né? Os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos missionários, os falsos evangelistas. Então, como nós vemos uma pessoa de Deus? É quando ela tem princípio, quando ela tem valores, quando ela é cristã dentro da igreja e fora da igreja. Porque o que o Senhor me levou para mostrar é que pessoas estão pregando o evangelho, estão adorando, estão sendo músico, vendo pornografia, sendo prosmíscuo, né? Dentro da igreja são uma coisa e fora da igreja são outras. Então creio que você conhece pessoas assim. Eu infelizmente também conheço, mas nós aprendemos, porque uma vez salvos, nós queremos salvar. Quando nós conhecemos alguém salvo? Quando ele tem desejo, quando ele chora o pecado do amigo, do companheiro. É assim que conhecemos alguém salvo em Cristo Jesus. Quem é salvo, deseja salvar. Quem é santo, deseja santificar. Porque Deus poderia ter se apresentado para mim e para você, mas ter também enviado os teus anjos, Deus poderia ter enviado os teus querubins, né? Deus poderia ter chegado aqui, eu sou Deus e vocês são o meu servo, aceite eu ou vocês vão para o inferno. Mas não, Deus usa pessoas, né? Porque imagina Deus com todo o poder se apresentar, né? Quando Deus foi se apresentar para Moisés lá no Monte Sinai, o povo teve que santificar por 3 dias, e quando eles viram a presença de Deus, eles tiveram medo, eles tremeram, porque diante de Deus é terrível. Então por isso Deus usa homens e mulheres para salvarmos. Então que sejamos a boca que salva, o abraço que conforta, que sejamos alguém de valor diante de Deus, que sejamos alguém de responsabilidade, que sejamos alguém firme para levar o evangelho. E nós possamos dizer, eis-nos aqui, ache nós graça aos teus olhos, nosso Deus, então envia-nos a nós. Tá bom? Vamos ficar com esse alerta. Eu vou estar postando o que o Espírito Santo pediu para escrever, né? E que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar em todos os caminhos, né? Em nome de Jesus. Eu desejo que o Senhor te abrace. Eu desejo que o Espírito Santo te alegre e que assim você possa viver o melhor de Deus na autoridade no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Shalom.